Depois de muito tempo jogando igual, o Bragantino mudou. Tem novos posicionamentos, novas dinâmicas no time. Vou explicar um pouco mais sobre elas nesse vídeo. Olá pessoas, eu sou o Rodrigo Seixas, aqui mais um vídeo no canal DP Channel, mais um RS Análises. Hoje vamos falar sobre o Bragantino, como é que o Bragantino tem jogado. Espero que seja um vídeo que dê para entender bastante sobre como o time tem feito agora, mas se vocês ficarem com alguma dúvida pode perguntar aí nos comentários, ou se eu falar sobre mais algum tema relacionado a essa nova forma de jogar, podem colocar aí também. Primeiro falar dos patrocinadores, né, quem ajuda a gente aqui no canal, que são a Oregon Estacionamentos, a RV Sistema de Segurança, a Farma Souza e a Fatec de Bragança Paulista. Então vamos falar sobre o novo Bragantino, né? O Bragantino é um time que foi montado há bastante tempo, né? A estrutura principal da equipe, tanto em jogadores como técnico, o Barbieri está há mais de 2 anos, e ele tem bem definido a forma de jogar, né? O modelo dele está bem definido, os posicionamentos também estavam, só que agora ele mudou. Ele resolveu mudar, ele entendeu que estava na hora de fazer algumas mudanças. E foi uma pergunta que eu fiz para ele no último jogo em que eu fui, né, que foi contra o Palmeiras, em Bragança Paulista. Aquele empate em 1-1, e eu em 2-2, né, não 1-1. E eu perguntei para ele por que ele tinha mudado o time, quais eram as ideias. Ele até se esquivou um pouco na resposta, né, porque ele falou que tem alguns técnicos que também vêm, ele não queria dar dicas. Mas ele falou um pouco sobre como ele pensa e por que ele mudou. Ouve aí primeiro, para depois a gente poder falar melhor sobre isso. Bom, boa noite. Eu gostaria de te explicar com mais detalhes, mas eu sempre sei que tem um adversário vendo do outro lado, e eu não gosto de facilitar as coisas. Então não quero que você entenda a minha resposta como evasiva, né? Porque eu não vou no cerne da questão. Mas tem a ver com tentar aproveitar algumas características individuais que vêm sobressaindo. Sem dúvida, uma delas é a presença do Luan na frente, é o quanto ele tem conseguido nos ajudar com assistência, com gol. Então a ideia é criar uma dinâmica um pouco diferente. A ideia era mexer um pouquinho com a movimentação e com o posicionamento que a gente vinha tendo há muito tempo, que talvez os adversários estavam um pouco mais habituados e acostumados. Então eu tenho tentado mexer nessa dinâmica, fazer com que os jogadores, principalmente para o jogo de hoje, em que o Palmeiras é uma equipe que tende a marcar com perseguições individuais um pouquinho mais alongadas do que o resto da maioria dos times, a ideia era movimentar bastante para gerar confusão, para justamente gerar desequilíbrio na última linha, para que a gente conseguisse escapar às vezes com o homem que vem de trás. Eu acho que a gente fez isso bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo eles se ajustaram um pouquinho mais. E eu acho que a gente está num momento de transição, no sentido de que, olhando para o macro, olhando mais para a floresta do que para a árvore em si, e entrando na questão dos 2 anos, a gente teve um primeiro ano de desenvolvimento, de uma construção, de uma forma de jogar, um segundo ano de manutenção e um terceiro ano em que está chegando um momento em que eu estou visualizando a necessidade de buscar alternativas, de buscar outras soluções. E é o momento que a gente se encontra numa sequência difícil, que tem sido esses jogos, mas a ideia é que a gente consiga cada vez mais melhorar e ajustar, azeitar os detalhes, para que daqui para o final, para o campeonato, a gente possa tentar voltar a ser dominante como a gente foi em muitos outros momentos. Então é isso que ele disse, deu para ouvir bem o que ele falou aí, até que ele explicou, né, falou sobre relação de posicionamentos e de jogadores com características que podem potencializar isso. E agora eu vou para o campinho para mostrar isso melhor. Vamos começar pela fase de defesa. O Bragantino defende no 4-4-2, com o goleiro Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido. Os 4 do meio aqui são Arthur, Lucas Evangelista e Raul. E aqui na esquerda, aqui tem uma diferença importante, é o Eric Ramírez. E por que é uma diferença importante? Porque o Eric Ramírez, ele não é o ponta aqui. Ele só abre para defender, porque na hora de atacar, ele vem por dentro. Eu já vou explicar um pouco melhor isso. No ataque, sobram mais 2 jogadores mais adiantados. Um deles é o mais 10, que é o mais com características de 10, que normalmente é o Johan. E o outro é o centroavante, que tem sido o Alejandro. Na hora de atacar, o posicionamento é o Alejandro vindo por dentro,
o 10 ficando mais próximo pela esquerda. Na direita, o Arthur, que era o ponta que ficava aberto e dava amplitude pelo lado direito, agora vem mais por dentro. Ele passa a ser um jogador mais interior e que circula mais. Esses dois jogadores eles circulam e se movimentam bastante por aqui. Tanto que se você comparar os mapas de calor do Arthur antes da mudança e agora, o posicionamento é bem diferente. E dá pra ver várias dinâmicas diferentes que ele faz durante o jogo e o mapa de calor dele também é. O Lucas Evangelista e o Jadson, quer dizer, o Raul, ficam mais aqui na base da jogada e o Eric Ramírez se junta a eles. Só que aqui sobra um corredor grande, que são os corredores laterais. Aderlan e Luan Cândido, os laterais. E os zagueiros ficam próximos também. Então você monta 5 mais atrás, que são os zagueiros, o volante e 2 meias, e os 5 mais próximos da área. O time já tinha esse posicionamento de 5 mais próximos, mas eram diferentes, porque os jogadores de amplitude eram os pontas. Então aqui você tinha o Arthur, que é canhoto e vinha bastante por dentro, pé trocado. Aqui nem sempre era o mesmo jogador, jogou bastante o Elinho e o Sorriso na temporada, mas normalmente o Barbieri preferia um jogador com pé trocado, como era o Coelho lá atrás. Só que agora você tem o Arthur mais perto do centro. E essa acho que é a principal mudança, que é nesse cinturão aqui da frente para atacar. Então, daí você começa a ver os laterais aparecendo para o jogo. No jogo contra o Corinthians, como você está vendo nesse desenho, você vê o Luan Cândido muito aberto aqui pela esquerda para tentar receber a bola ali. E foi uma tentativa grande do Bragantino no jogo, que era jogar a bola para o Luan Cândido. E ele participou algumas vezes com isso, ainda sem tanta efetividade, mas era o primeiro jogo de tentativa. E aí você consegue ver bem a estrutura, que eu acabei de dizer, que fica mais ou menos um 3-2-5, com os laterais na amplitude. O gol que o Aderlan marcou no Atlético Mineiro só saiu, entre aspas, porque o Bragantino tem essa nova forma de jogar. E nesse jogo tem uma vantagem, porque o Atlético marca muito individual. E quando você tem essa movimentação e o jogador que normalmente começa atrás e avança, você acaba ganhando ali um espaço e ele recebendo a bola e fazendo um gol. E daí você vê de novo, Aderlan na direita, Ramon, porque o Luan Cândido estava suspenso, pela esquerda, e no meio ali você tem o Arthur e o Ior. Eu acho que é uma boa tentativa, o time tem apresentado algumas coisas interessantes e dá pra ver nesses dois lances aí que eu mostrei. Defensivamente, como eu tinha falado, você viu o Eric Ramírez aqui fechando o lado, né? Ele é um cara que fecha o lado e depois na hora de atacar, ataca por dentro, como você viu também. E agora aqui de novo você está vendo o time formado no 4-4-2, né? A formação que é usada antigamente já para defender, só que agora você vê o Raul um pouco mais atrasado em alguns momentos, o Raul fazendo um papel às vezes mais próximo dos zagueiros para tentar fechar um pouco mais aquele espaço. O time ainda gosta de usar as transições, e nas transições o Arthur às vezes é o cara mais pela direita e às vezes é o Eric Ramírez pela esquerda. Então, na transição o time ainda continua mais ou menos parecido com o antigo. Eu acho que ele pode ter algumas mudanças, ele pode passar a usar o Elinho como jogador na função do Eric Ramírez na hora de defender um pouco mais aberto, para na transição você poder correr, e depois ele vir por dentro junto ali com o Arthur. Pode acontecer também. Acho que são variações, elas são importantes, acho que nesse momento elas eram necessárias porque o Bragantino estava ficando meio manjado na forma de jogar, e o ponto esquerda não estava dando conta do recado, o Bragantino não tinha um ponto esquerda que estava resolvendo. Então essas mudanças eu acho que são importantes. O Barbieri está no final do contrato, não recebeu muitos jogadores importantes nessa janela, que dê para usar, até agora não usou nenhum deles. Então ele precisava se mexer, encontrar novas soluções, porque aquele time não estava rendendo. E está encontrando. São só 3 jogos, mas 2 jogos interessantes contra... na verdade 3, porque Corinthians, Palmeiras e Atlético, ele conseguiu equilibrar o jogo em alguns momentos. Ainda teve problemas defensivos. Então isso também é um ponto a se destacar. Acho que o time ainda precisa encaixar melhor defensivamente e nessa estratégia também. O gol que toma contra o Corinthians, o Mosquito, acho que é um problema dessa nova estratégia. Não que ela não vá funcionar, mas que ainda não tinha sido bem adaptado. Mas são todos os ajustes, o Barbieri tem um elenco que ele está tentando trazer e tirar coisas diferentes deles, né? Por exemplo, está querendo o Aderlan mais no ataque, está querendo
o Alejandro circular mais para os lados, está querendo o Arthur mais por dentro. Ele está exigindo outras coisas dos seus jogadores. Vamos ver se dá resultado e se o Bragantino consegue o objetivo que ele imagina, que é chegar na Libertadores. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, comenta aí, né, o que você está achando, se você está gostando dessa nova forma do time jogar, se ela tem futuro, ou se não, o elenco é fraco, não importa a forma que você mude, o elenco não vai conseguir entregar tanto, está quase que no limite, ou então o problema é o Barbieri que não encontra soluções, né? Diga o que você está pensando, se você gosta dos canais, dos vídeos do canal. Essa semana não tem jogo, né? Só vai ter no domingo, de manhã contra o Goiás, um jogo que tem tudo para ser complicado, mas a gente deve fazer um giro, eu devo chamar o Diego pra gente gravar um vídeo pra colocar essa semana. Então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, até o próximo RS Análises. Valeu!